Nós vamos conversar com a deputada Carol de Tone, do PL de Santa Catarina. Ela é integrante da CCJ, que ouviu o ministro Flávio Dino nessa tarde. Boa noite, deputada. Boa noite a todos que estão aí na bancada. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Você é muito bem-vinda por aqui. O que mais chamou a sua atenção nas falas do ministro? Então, primeiro que ele entrou em contradição, né? Eu tive a oportunidade de ser uma das primeiras parlamentares que falei, né, por ocasião da audiência, porque tanto eu quanto o deputado Jordi, nós fizemos um pedido de convocação do ministro na CCJ. E aí, como foi convertido num convite, né, para ele aparecer espontaneamente, nós acabamos sendo incluídos como os que primeiros usamos da fala. E uma das primeiras contradições foi que o ministro, né, falou que não estava presente no dia 8, lá no Ministério, que isso aí era fake news. E nós desmascaramos ele, né, levei o Twitter dele, onde ele afirma categoricamente, estou aqui no Ministério da Justiça. E se ele mente nisso, ele mente em outras coisas, né. Também levei uma notícia, né, que vocês estavam comentando, da questão da ABIN, dos relatórios de inteligência, onde a Folha de São Paulo, que é o veículo que eles tanto homenageiam, né, ela falou que havia vários sinais de que ela tinha feito os relatórios, distribuído para vários setores do governo, falando das possíveis, do possível confronto que ia acontecer no dia 8. E ele tem responsabilidade, sim, sobre os prédios da União, né. Usei também o exemplo da deputada Paula Belmonte, que está ali, uma das que está conduzindo a CPI ali do Distrital, e onde ela demonstrou também pelo depoimento do coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, ele fala claramente na CPI que ele tem um controle sobre as vias do Distrito Federal. Agora, os órgãos federais, os três poderes, eles têm jurisdição própria e, inclusive, tem polícia própria para fazer a sua própria segurança. Então, nós entendemos que ele tinha, sim, ele até tentou contraditar essa minha fala, dizendo que não, que a responsabilidade não era dele. Só que mesmo se fosse só sobre o Palácio do Planalto, ele teria responsabilidade, e ele não fez nada, né? Ao contrário, ele pegou e mandou o GSI dispensar cerca de 30 agentes, não solicitou a Força Nacional para agir no dia e ficou como espectador, justamente ao que tudo indica aí, exercendo uma verdadeira omissão, uma complacência para que isso acontecesse, porque a gente sabe muito bem qual que é o objetivo deles, né? É censurar, é calar a direita brasileira. E é o que ele tem feito, inclusive, nas suas políticas, né? Onde a gente percebe que a maior parte das políticas do Ministério da Justiça não são para acabar com a criminalidade. Nenhuma palavra ele falou sobre aquele jovem que assassinou uma professora e feriu outros 4 na escola no interior de São Paulo, mas ele, em vez de se solidarizar, querer endurecer as leis penais, ele fica dizendo que o grande divisor de águas, eu vi entrevistas deles no Roda Viva e tudo mais, é criar uma regulamentação para que a internet, as redes, sejam um ambiente realmente democrático, ou seja, ele quer censurar a direita, aquela velha história de sempre, né, dos esquerdistas de querer tolher só o nosso lado. Agora quem faz a pergunta é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputada. Bom, primeiro, parabéns pelo serviço prestado ali. A população brasileira tem muitas perguntas e vocês fizeram um trabalho brilhante hoje com perguntas pertinentes, questionamentos importantes. Por isso, né, da importância da CPMI do 8 de janeiro, é preciso saber o que aconteceu em detalhes. Inclusive, o nome Flávio Dino está agora nos Trending Topics e não são pelos motivos que eles gostariam que fosse, mas exatamente pelas perguntas e o approach pertinente de vocês. Deputada, há notícias também que a sessão acabou confusa. A senhora pode reportar um pouco como a sessão terminou? Olha, eu não posso reportar como terminou a sessão, porque como eu sou coordenadora dos deputados e senadores de Santa Catarina, nós tivemos uma reunião, eu tive que sair antes, e inclusive agora estou na Marcha dos Prefeitos, que é feita uma vez por ano aqui em Brasília, que tem cerca de, praticamente os 5.000 prefeitos vêm para cá, e nós estamos com, pessoal, até peço desculpa porque deve ter um barulho externo aqui, que eles estão aguardando a minha chegada, que eu sou coordenadora da bancada de Santa Catarina este ano, e eu saí um pouquinho do evento para vir aqui falar com vocês em primeira mão. Então, me desculpa, Ana, mas com relação ao final eu não posso falar porque eu não estava presente. Silvio? Deputada, boa noite. Obrigado pela sua participação, obrigado pela entrevista. Sei que a senhora está aí com um prazo curto, tem um compromisso.
A impressão que eu fiquei assistindo a audiência é que o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, agiu com um extremo deboche nas suas respostas e em alguns momentos foi desrespeitoso. A senhora ficou com essa sensação também, um deboche em relação ao Congresso Nacional e ao trabalho da Câmara dos Deputados? Com certeza, né? Porque ele falou que foi deputado, senador, que ele respeita as prerrogativas, mas na verdade ele não respeita, né? Porque, primeiro, se ele exerce um munus público como ministro de Estado, ele tem que estar ciente de que ele pode ser questionado de onde ele vai. Por exemplo, foi no Complexo da Maré, e eu até não tive ocasião, devido ao curto espaço de tempo para falar. Tem uma notícia ali de um dos veículos que fala que o ex-comandante da operação no Complexo da Maré falou que ninguém jamais pode pisar naquele território senão com a autorização dos narcotraficantes. Aí vão 7 parlamentares na tribuna falar isso, e ele processou todos os parlamentares. Ou seja, ele fala que nós temos que respeitar a Constituição, mas ele mesmo não respeita a inviolabilidade que nós temos de poder arguir, de poder questionar, e ele tem sim que prestar um esclarecimento sobre o munus público que ele exerce. E ele, ao ser questionado, é assim, ele quer processar todo mundo, ele não aceita o contraditório, ele fala que quer viver numa democracia, mas é aquela história. Ele ficou debochando sim, ele olhava para trás. Eu lembro que quando eu estava falando, quando eu mostrei o Twitter dele que ele estava no ministério, ele olhou para trás pro cara lá e começou a rir, entendeu? Então, assim, é um verdadeiro deboche, um desrespeito para com o parlamento, e esse desrespeito ele demonstra quando ele, nas suas políticas públicas de segurança, quer reavivar o PL das fake news. Porque o que ele falou? Que ele está estudando formas de regulamentação das redes, que ele fala que é o novo dilúvio que vai acontecer, e que eles têm que esse é o legado que ele vai querer deixar. A gente percebeu que ele está ali só para isso, né? Para querer regulamentar as mídias, para criminalizar a opinião. E a gente percebe que é exatamente esse o intuito dele. Ele falou, dentre um dos objetivos dele no início, que era um deles, era justamente esse. E isso é um perigo, porque ele está desrespeitando a prerrogativa do Congresso Nacional, porque só quem pode legislar é o Congresso Nacional a respeito das regras da vida civil. E ele está querendo justamente, em vez de ser um ministro, então ele tem que pedir para sair, porque ou ele vai ser ministro da comunicação para querer regulamentar as mídias, ou como ministro da Justiça ele está lá para combater crime organizado, corrupção, endurecer as leis penais, combater a impunidade, e não para ficar regulamentando mídia. Então a gente percebe que há um desvirtuamento total ali da pasta e da função dele como ministro, né? A pergunta agora é do Coronel Gerson. Boa tarde, deputada. Uma satisfação revê-la. E gostaria de, primeiro, aproveitar a sua fala para chamar a atenção de um aspecto que a senhora acabou levantando a poeira sobre o horário daquele tweet que a senhora denunciou que ele se instava lá no Ministério da Justiça. Mas o que me chamou a atenção foi que ele, na resposta que fez a senhora, e também eu considerei ele muito deselegante, por vezes até debochado, mas eu gostei de 2 aspectos que ele levantou que são muito importantes. Ele, para lhe responder, ele evocou uma decisão do Supremo Tribunal Federal recente que caracteriza que a liberdade de expressão não é algo absoluto, e com isso me parece que ele já colocou aquilo que nós esperávamos que poderia acontecer, de uma parceria do governo e do Poder Executivo com o Supremo Tribunal Federal para tratorar o parlamento, no qual o PT não tem a maioria. E o segundo aspecto foi que, quando a senhora colocou a questão do tweet, a senhora levantou o fato de que ele não tomou as providências, e ele disse que chegou ali, foi chamado, se surpreendeu, mas a senhora sabe muito bem que ele redigiu e mandou pelo WhatsApp para o presidente Lula uma ordem de intervenção federal altamente complexa e super bem elaborada, e que não daria tempo daquele horário do tweet que a senhora denunciou, da chegada dele perplexo, e ele ter elaborado aquele documento e mandar para o presidente Lula. É óbvio que esse documento já estava pronto. Então, existe uma série de incongruências com a fala dele que o seu tweet, a sua forma de denunciar a hipocrisia, acabou levantando. Eu queria perguntar para a senhora, como nós vamos lidar com essa parceria executivo superior e STF contra o parlamento? Essa é uma parceria bem danosa para nós, né? Porque a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, capitaneou justamente essa escalada autoritária contra a liberdade de expressão, né? Em todo o processo eleitoral a gente percebeu isso, né? Essa parcialidade na condução
da eleição, né? Mas é proibido falar nisso, né? Porque quem fala sobre isso, Alexandre de Moraes vem e censura, né? E vocês são testemunhas disso, ele fez isso com a imprensa, fez isso com deputados, enfim. E agora ele está meio que puxando esse protagonismo do judiciário, né? Querendo capitanear justamente isso. E essa decisão que ele falou sobre a imunidade, ele fala que não há liberdade sem responsabilidade. Só que isso é o contrário do que diz o texto constitucional, o artigo 53, onde fala que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas palavras e atos. Ou seja, esse é o instrumento de trabalho que a gente tem, e a partir do momento que você relativiza isso, você coloca em xeque a representatividade do povo brasileiro. Então é muito delicado isso, nós estamos assim atentos a isso. Nós não achamos que seja uma parceria interessante para a democracia, porque a gente percebe hoje que há sim o executivo tem é totalmente esquerda, o judiciário já demonstrou uma tendência para uma parcialidade à esquerda, né, como todos nós somos testemunhas, e o Senado Federal compactua com isso. A gente só tem a única força que a gente percebe que a gente tem bastante membros aí, que a gente pode estar dando um pouco de equilíbrio a essa tendência, é no parlamento, é na Câmara. Mas sozinhos também a gente tem que ver de que forma a gente freia. Eu acredito sinceramente que essa crise entre os poderes se instalou muito pela omissão do Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional tem esse mecanismo de freios e contrapesos para acabar com esses excessos, tanto do judiciário quanto do executivo. Só que a gente teve momentos históricos em que a gente perdeu esse protagonismo, quando foi permitido a prisão do Daniel, quando foi permitido a alteração da prisão em segunda instância. Foi uma série de episódios lamentáveis que infelizmente partiram do Congresso Nacional, que permitiram essa escalada autoritária do judiciário e agora do executivo. Então, se a gente não fizer esse nosso papel de oposição, levantando essas contradições, justamente essa decisão, ele estava lá no meio da tarde, daí deu uma decisão altamente complexa. Outro dia o Marcel Van Hatten também denunciou na tribuna a questão do próprio Alexandre de Moraes, que determinou a prisão. O pedido veio 11 da noite e a decisão dele de 9 laudas aí veio praticamente instantânea. Então são coisas aí que uma CPMI vai poder investigar a fundo e a gente chegar à verdade dos fatos, porque a gente percebe que existiu uma espécie, né, na nossa ponderação, a gente tem que investigar se não existiu justamente uma omissão dolosa, né? Vamos deixar acontecer para daí prender esses manifestantes e acabar com esse problema. É a impressão que eles nos passam, né, diante dessas atitudes aí, dos próprios tweets dele, porque ele manifestava preocupação e sabia o que ia acontecer. E por que não agiu? E por que se omitiu como governo federal? Então tudo isso a gente, por meio da CPI, vai poder investigar, sim, com certeza. Deputada, nós temos mais uma pergunta, agora feita por Augusto Nunes. Deputada, é um prazer entrevistá-la, vou procurar ser objetivo. Quando é que deve começar a funcionar a CPMI? Olha, nós temos que, a CPMI, para ela poder funcionar, como é uma comissão mista, ela vai depender do despacho do presidente do Congresso Nacional, que é o Pacheco. Existe uma pressão muito grande para que ele instale logo, né? Ele falou que iria ler na próxima sessão do Congresso Nacional, que parece que vai ser em abril, mas nós temos que ver se isso efetivamente vai acontecer ou se vai ser judicializado, porque do jeito que a coisa está, quando eles perdiam as questões do parlamento, eles recorriam ao Supremo Tribunal Federal, como foi o caso da CPI do Covid e tudo mais. Mas se o próprio Supremo for respeitar os seus julgados, eles disseram que, respeitado o número de parlamentares, o objeto, fato determinado, e também o apoiamento, o fato determinado, que é o número de assinaturas, né, e nas duas casas e tudo mais, não tem por que não instalar. Então, se o próprio Supremo seguir o seu posicionamento, ele vai ter que instalar. E é isso que a gente espera. A gente espera que eles não mudem o entendimento, como tanto eles têm feito, para prejudicar, principalmente o nosso lado, né, a direita e tudo mais. Nós conversamos com a deputada Carol de Tone. Deputada, muito obrigada pela sua entrevista, foi muito esclarecedora aqui para a gente. Obrigada e um grande abraço a todos. Uma boa noite.